Meus irmãos, bom dia. Que bom é estarmos juntos em torno da palavra dele, nesse momento de escola dominical. Nós temos vivido realmente um tempo diferente, onde a gente não pode se congregar por conta de toda a providência das autoridades em relação ao distanciamento, mas temos a certeza da presença de Deus na nossa vida. Queremos nessa manhã saudar os irmãos com a paz do Senhor, pedir a Deus que continue abençoando e nos fortalecendo através da sua palavra e do consolo que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Vamos dar início à nossa escola dominical. Eu convido aos irmãos que se juntem a mim em uma oração. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua presença na nossa vida. Nós te agradecemos pela certeza de que, a despeito de toda essa situação que nós temos vivido, o Senhor tem estado conosco todos os dias da nossa vida. Isso é promessa do Senhor e promessa na qual a gente repousa toda a nossa esperança, Senhor. Que o Senhor possa abençoar-nos na manhã de hoje, para que em tudo nós possamos ouvir a tua voz. Seja conosco nesse tempo aqui, Senhor, e traga a nossa mente cativa para que, ao falar, nós possamos ter ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar na tua igreja. Fica conosco nessa manhã, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria iniciar esse momento de escola dominical com um cântico de louvor e adoração ao Senhor. A vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo entoará a vitória do Senhor é certa, aleluia. Com um sopro de tua boca assim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. E a vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de tua boca assim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Jesus Cristo Rei dominará. Jesus Cristo Rei dominará. Louvado seja o Senhor, porque a despeito de todas as coisas, Deus está no controle. E seja qual for o inimigo, ele sempre há de destruir. Meus irmãos, uma outra coisa que a gente gostaria de falar é que nós temos irmãos que precisam das nossas orações. E esse é um momento para que a igreja do Senhor possa se colocar de joelho. Eu queria começar aqui falando sobre
o pastor Watterson, né? O pastor Watterson fala conosco todos os dias com os presbíteros da igreja. Nós temos um grupo do conselho. E o pastor Watterson, apesar de todas as lutas, né? Os dias não têm sido fáceis, mas ele, de certa maneira, tem passado com tranquilidade em relação a isso. Claro que sente uma ou algum outro probleminha em relação ao fato do Covid atuar ainda no organismo deles, mas têm passado com uma certa tranquilidade, tanto ele como Simone e também os meninos. A preocupação maior deles tem sido, né, a dona Cecília. A dona Cecília, por conta da idade mesmo, ela tem tido mais dificuldade e é preciso que a gente continue orando pela vida deles, especialmente da dona Cecília. Tá? Nós temos outros irmãos que estão aqui relacionados no nosso boletim, que eu gostaria de estar aqui listando para os irmãos, lendo para os irmãos, para que a gente possa colocá-los também na nossa agenda de oração, que é a dona Quília, a Cauane, a Alfa, a Renata, o João, pai do Ricardo, a Valquíria, irmã do nosso irmão Cabral, o Pélix e a Silva recuperando de uma cirurgia a ambos, a Letícia, o Douglas, filho da nossa irmã Adelina, a Carol Nolé, o Davi, o Osvaldo, o Marcos, o pastor Eduardo e a família do nosso irmão Leonildo, que nos deixou anteontem. Pedir que o Senhor venha consolar o coração da sua esposa e dos seus filhos, dos seus netos. E pelo fim da pandemia, nós temos vivido um momento muito difícil na nossa geração, né? O mundo tem sofrido com isso, o nosso país tem sofrido, o estado de São Paulo, a cidade de São José do Rio Preto, e é momento da gente orar, nos colocarmos em oração em relação a isso, é momento da gente de ter responsabilidade para que a gente possa dar testemunho daquilo que é a igreja do Senhor, e também é um momento em que da gente de solidariedade, né? Tem muitas pessoas precisando da ajuda não só material, mas também da ajuda espiritual, psicológica, de alguém que se coloque pronto para interceder, para orar, para se colocar à disposição das pessoas. É o momento para isso. Eu quero pedir aos irmãos que se juntem comigo nessa oração. Ó Deus, nós clamamos o Senhor porque a nossa esperança é o Senhor. Sabemos que a gente pode buscar uma solução através da ciência, e temos buscado tantas pessoas envolvidas nesse processo para encontrar uma vacina que seja eficaz, médicos buscando uma solução alternativa através de alguns remédios que têm se mostrado com algum tipo de eficácia, mas a nossa esperança final é no Senhor. É o Senhor que está no controle de todas essas coisas e que continua sentado no seu trono. Ó Deus, te pedimos, Senhor, por cada família da nossa igreja. Irmãos têm sofrido, alguns com a perda, alguns com a doença dos seus entes queridos, alguns cujos os empregos têm sido abalados, irmãos nossos que são donos de empresa também têm sofrido pela impossibilidade de abrir as suas lojas, os seus estabelecimentos, Senhor. Pessoas, irmãos nossos, que também têm sofrido por conta de toda essa pressão, Senhor, abalando o seu lado emocional, Senhor. Que o Senhor possa vir no nosso socorro. Confiamos totalmente no Senhor e te pedimos em nome de Jesus, Senhor, abrevia essa pandemia, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, perdoe os nossos pecados, Senhor, perdoe o pecado do povo, que muitas vezes negligenciou a doença e se ajuntou e fez festa e deu de ombro para uma realidade que está presente. E talvez estejamos colhendo fruto desse descaso, mas que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, que o Senhor possa olhar com o teu olhar de misericórdia para cada um de nós. Te pedimos de maneira
muito especial, Senhor. Que o Senhor venha a nos encher do Teu Santo Espírito, para que nesse momento cada um dos Teus filhos possam exercer diante do Senhor o testemunho que só a Igreja do Senhor pode dar, de pessoas que confiam no Senhor e que, por isso mesmo, fazem todas as coisas para agradar ao Teu santo nome. Fica conosco nessa manhã também, Senhor, quando iremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra e do estudo da escola dominical dessa manhã. Que o Senhor possa trazer para a gente o alento e falar aos nossos corações de maneira muito particular e também como na igreja como um todo. Seja conosco, Senhor, nos abençoando. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos dar início então à nossa aula. Nós temos estudado esse livro aqui, Exercita-te na Piedade, e estaremos estudando o capítulo 7 hoje. O capítulo de hoje trata sobre contentamento, e o contentamento é um desafio à nossa geração, à sociedade de hoje, porque o que a gente mais encontra são pessoas descontentes com aquilo que é, com os recursos que tem, com a posição que ocupa. E a lição de hoje ela vem tratar desse tema. O texto básico se encontra lá em 1 Timóteo 6,6. E ele vai falar assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Né? Eu queria começar falando aqui sobre uma frase de William Hendrickson, para que os irmãos possam já começar a pensar nesse tema. Ele diz assim, o contentamento é um dos traços mais distintivos da pessoa piedosa, porque tal pessoa tem seu coração centrado em Deus e não nas posses, posição ou poder. Muito bacana, né? O contentamento é um dos traços mais distintivos da pessoa piedosa. Você se julga uma pessoa piedosa? Você consegue perceber nos seus traços, nas suas vidas, nas suas características, essa questão de ter centrado o seu coração em Deus? É o desafio que se impõe a cada um de nós nessa manhã. Uma pessoa contente goza da suficiência da provisão de Deus para as suas necessidades e da suficiência da graça de Deus para as suas circunstâncias. Filipenses 4, 11b vai dizer assim: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O contentamento, meus irmãos, é algo que é e deve ser aprendido. Ele não é algo natural. O contentamento não é alguma coisa que a gente adquire sem uma busca constante e principalmente sem o reconhecimento daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É através da palavra de Deus que a gente começa a entender tudo o que Deus é e tudo o que Ele faz na nossa vida. De maneira que a gente vê que as circunstâncias da vida nas quais a gente tem presente na nossa vida, que essas circunstâncias elas não podem ser motivo para um descontentamento. Muitas vezes a gente olha muito mais para aquilo que a gente não tem do que para aquilo que Deus tem feito na vida da gente. E ele vai falar, a pessoa contente, ela goza da suficiência da provisão de Deus. Deus tem sido providente com as nossas necessidades. E da suficiência da graça de Deus para com as suas circunstâncias. A gente muitas vezes não consegue mudar as circunstâncias. Mas a gente ainda consegue continuar confiando na graça do nosso Deus. É promessa dele.
quando Paulo vai pedir a Deus que retire o espinho da sua carne, o que ele vai falar para Paulo é exatamente isso: a minha graça te basta. Será que a gente tem aprendido a usufruir da graça do Senhor? Será que a gente tem conseguido enxergar isso, ou o nosso foco tem estado nos nossos problemas? Somente nas nossas dores? Será que crer na provisão de Deus tem sido difícil para a gente? Será que a gente tem olhado mais para fora, para as outras coisas, para aquilo que as pessoas têm e a posição que têm, muito mais do que para aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas? Meus irmãos, quando eu olho para tudo aquilo que Deus já fez, muitas vezes eu me envergonho de estar insatisfeito e descontente com alguma coisa. A gente acaba ficando, né? Mas quando a gente olha para a palavra dele e se recorda de tudo que Deus tem feito na nossa vida, a gente começa a perceber que Deus ele tem sido misericordioso conosco. E tem uma grande característica, meus irmãos, de como a gente deve encarar essa questão do contentamento, né? E dois exemplos bastante importantes são vividos, um por Adão e Eva lá no paraíso, né? Quando a Eva e Adão, que tinham toda a liberdade para usufruir de tudo aquilo que Deus tinha dado, eles miraram somente em uma coisa que Deus tinha falado assim para eles: somente dessa árvore você não deve comer. Descontentamento. Descontentamento, ele se caracteriza principalmente por quando você, diante de tantas coisas que tem e que Deus provisionou para você, mesmo assim bate aquele sentimento de insatisfação, do querer sempre mais, do querer além daquilo que você tem. Adão e Eva experimentaram esse momento. E eu queria convidá-los a lermos juntos lá Gênesis capítulo 2, os versos de 16 a 17. Gênesis capítulo 2, os versos de 16 a 17. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, os irmãos acompanhem aí. Diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E é engraçado que Deus deu a liberdade para Adão e para Eva comerem de todas as árvores. Só falou assim: só tem uma árvore que você não deve comer, que é aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente essa que eles cobiçaram, e foi exatamente essa que eles desobedeceram, e foi exatamente essa que eles tomaram para si, a despeito daquilo que Deus já tinha falado. Isso fala muito com a gente, porque quando a gente pensa em descontentamento, a gente tem essa propensão a olhar sempre para aquilo que está fora do nosso alcance ou das nossas possibilidades, e desejar isso com todo o nosso ardor, a despeito de tudo que Deus já tenha providenciado na nossa vida. O descontentamento, ele tem raiz do desconhecimento de que Deus tem provido para a gente tudo que a gente precisa. E que se alguma coisa faltar, Ele há de, no momento adequado, no momento que Ele entender ser o correto, disponibilizar isso para a vida da gente. Mas o descontentamento também faz nos adoecer, porque a gente foca muito mais naquilo que a gente não tem do que naquilo que a gente já tem dado pelas mãos do Senhor.
E o descontentamento ele tem uma característica, né? Ele vem no momento que parece que a gente necessita tanto daquilo, que a gente precisa tanto daquilo que a gente tem expectativa de obter, de maneira que a gente só pensa em obter isso e esquece de tudo que Deus já tem providenciado na nossa vida. Irmãos, o descontentamento é alguém que não reconhece, o descontente é alguém que não reconhece que Deus tem sido providente em relação à sua vida, à vida dos seus. Em outro momento, Jesus também foi tentado e Satanás usou a mesma estratégia que usou com Adão e com Eva. Em Adão e Eva, eles fizeram o casal desconfiar da bondade e da providência de Deus. E essa mesma tentativa Satanás vai fazer mais tarde com Jesus no deserto. Eu queria convidá-los a abrir lá Lucas, capítulo 4, os versos de 1 a 4, que diz assim, ó: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Durante 40 dias foi tentado pelo diabo e nada comeu. Naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Jesus, a primeira estratégia de Satanás com Jesus foi desacreditar que ele era filho de Deus. Que foi a mesma estratégia que ele usou com Adão e Eva. Só que se Jesus, que sabia quem ele era e de quem era filho, e sabendo que ele tem como pai o Senhor, ele não titubeou em responder que não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Será que a gente tem confiado na palavra de Deus a ponto de entender que ela é o suficiente, que as suas promessas, que tudo que está escrito para o nosso bem, para a nossa edificação, para que nós tomemos as nossas decisões baseadas nessa palavra? Será que essa convicção ela está dentro do nosso coração? Jesus, ele deve ser exemplo, porque primeiro ele sabe quem ele é. E por isso, por saber quem é, ele sabe também de onde ele veio, quem é o seu pai. E sabendo quem é o seu pai, ele pode abrir mão daquilo que é uma satisfação imediata para receber aquilo que é eterno. E o coração de Jesus estava nas coisas que são eternas, não nas coisas que são transitórias. Muitas vezes a gente tem trocado aquilo que é eterno pelo aquilo que é transitório. E isso é característica dos nossos tempos, de uma sociedade que é volúvel e tremendamente descontente. Contentamento. O autor da lição, a partir daqui, vai tratar da questão do contentamento em 3 áreas. A primeira área são a área das posses, dos bens, das riquezas. A segunda área é a área da posição, contentamento em relação à tua posição, seja ela na sociedade ou seja ela também na igreja. E por terceiro, ele vai tratar do contentamento em relação à provisão de Deus na nossa vida. Em relação ao contentamento, em relação às posses, o autor da lição vai falar assim, ó: contentar-se com aquilo que possuir é uma das exortações mais vigorosamente registradas na Bíblia. O que ele vai falar é que a Bíblia é farta em falar dessa questão de colocarmos o nosso coração no dinheiro, nos recursos desse mundo. Não que o dinheiro, por si só, seja uma coisa ruim. Não, o dinheiro é uma coisa muito boa. O ruim é
quando você coloca toda a sua expectativa das resoluções dos seus problemas no dinheiro, né? O amor a esse dinheiro que é a raiz de todos os males. E a sociedade em que a gente vive, isso é natural. As pessoas vivem em função do dinheiro, achando ser ele a solução de todos os males e de todos os seus problemas. E a palavra de Deus é abundante em dizer que isso não é verdade. Lá em Mateus 6,24 vai dizer assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar-se a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas, ou seja, quando a gente coloca no nosso coração na riqueza, a gente faz dessa riqueza o nosso Deus. Quando a gente entende que a solução dos nossos problemas, elas estão todas nas posses, enquanto eu tenho de dinheiro no banco, ou em propriedades, enfim. Isso não é um engano. É um engano. É um engano. Porque Deus, Ele sim, é a fonte de toda a riqueza. Porque existem problemas e desafios que os recursos desse mundo não são capazes de dar cabo, né? De dar solução para ele. Mas Deus tem a solução para eles. Tem uma história muito interessante que acontece com o servo de Eliseu, chamado Geazi. E está registrado lá em 2 Reis 5:20. Diz assim, ó, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que o meu senhor foi generoso demais para com este Ciro Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Essa história é uma história interessante. Naamã era comandante do exército sírio e ele vai ter com Eliseu, porque o seu corpo está coberto de lepra. Ele vai até a residência de Eliseu, recebido por Geazi, o servo de Eliseu, que nem deixa entrar. Fala assim, ó, vai até o rio e se banha 5 vezes e você vai estar livre da sua lepra. No primeiro momento, Naamã resiste porque achou que Eliseu estava desmerecendo, afinal ele era um grande comandante do exército. E Eliseu não foi nem recebê-lo, manda um subalterno até ele e pede para ele ir tomar banho num rio, que era pior do que os rios que ele tinha na Síria. Mas, convencido pelo seu servo, Naamã vai até lá e se vê livre da lepra. Geazi é inconformado com a recusa dos bens que Naamã queria dar por Eliseu, ele agasalha no seu coração a vontade de ter, sim, uma parte, uma recompensa por tudo aquilo que Naamã teve de benefício, pela cura de Naamã. E Naamã já está retornando para sua terra quando Geazi vai ao encontro de Naamã, aborda Naamã e se beneficia com os bens doados por Naamã. Naamã segue sua viagem e Geazi retorna até Eliseu. Eliseu, que através do Espírito Santo de Deus, sabe o que Geazi fez, pergunta para ele, Geazi, aonde você esteve? Geazi tenta se desvencilhar, mas Naamã conhece tudo o que aconteceu e fala, ó, porque você agiu dessa maneira, você vai estar condenado a ficar com o teu corpo também cheio de lepra. E na mesma hora, Geazi é tomado de lepra, e o que a gente aprende com essa história é que muitas vezes as coisas podem começar lá dentro da gente, lá no nosso interior, dentro do nosso coração. A palavra diz aqui que Geazi, ele falou consigo mesmo, falou no seu coração, ó, podia pegar um pedaço desse tesouro, afinal, a gente trabalhou para isso, né?
E eu fico pensando que essas coisas entram dessa maneira sutil no nosso coração. E quando a gente vê aquilo que entrou no nosso coração, a gente toma atitudes no sentido de obter e colocar o nosso coração na riqueza. A palavra do Senhor diz assim que a gente pode buscar uma atitude para contentamento com a vida que temos. E ela passa por aquilo que é mais importante. Lucas 12, 15 diz assim, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, falando Jesus, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E isso é uma verdade. A nossa vida, ela não se limita àquilo que a gente possui. A nossa vida é muito maior do que isso. Porque se o que valesse da nossa vida é aquilo que a gente tem, então a gente não valeria nada. O que valeria são os nossos bens. E essa é uma realidade que a gente precisa aprender. E aprender com a palavra de Deus. Sabendo que, conquanto a gente precisa realmente de recursos, é legítimo a gente trabalhar, é legítimo a gente buscar uma melhor condição de vida para a nossa família, é legítimo a gente estudar, se esforçar para ter uma vida digna e dar uma digna vida aos nossos queridos. Mas, por outro lado, também é verdade que a nossa vida ela não se limita a essas coisas. A gente não pode fazer disso o nosso Deus. A gente não pode colocar o nosso coração nessas coisas. E a palavra de Deus ela tem sido tem nos confrontado em relação a isso. O nosso estilo de vida, o tempo e a dedicação que a gente dá, e a esperança, e a fé, se a gente pudesse usar essa palavra, que a gente tem nas riquezas desse mundo para resolver todos os nossos dilemas. E isso não é verdade. Contentamento em relação à posição. O autor da lição ele vai falar aqui assim, havendo ganho em relação à posse, é preciso estar atento para não perder a batalha do contentamento em relação à posição no corpo de Cristo. E isso também é um dilema. Lá em Mateus 20 e 21 diz assim, então se aproximou-se de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou, o que é que você quer? Ela respondeu, mande que, no seu reino, meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Existe um outro descontentamento, muitas vezes, é com a nossa posição em relação à igreja, né? Nós somos um corpo, né? E temos muitos membros com dons diferentes. E quando a gente não entende que Deus nos coloca, cada um de nós, nos nossos lugares, para que a gente possa servi-lo, a gente pode achar que a gente deve desempenhar uma função diferente daquilo que Deus tem como plano na nossa vida. E isso é mais comum do que os irmãos pensam. Né? Umas pessoas acham que devem liderar determinado departamento da igreja ou atuar em determinada área da igreja, se esquecendo que Deus nos coloca, cada um de nós, nos nossos lugares. E quanto isso, muitas vezes, tem como resultado a dissensão, o aborrecimento, enfim. As histórias se multiplicam em relação a isso, por não entender que cada um de nós somos importantes aonde Deus nos coloca. O texto aqui que a gente leu de Mateus 20, ele fala de uma coisa interessante. A mulher de Zebedeu com seus 2 filhos leva esses 2 filhos até Jesus e fala assim, eu quero um lugar
destacado para os meus 2 filhos no teu reino. Talvez com aquela ideia ainda de que Jesus assentaria-se no trono de Davi aqui na terra, e ela queria nada mais, nada menos do que um filho à direita e outro à esquerda, que é um lugar de honra, né, diante do rei. E muitas vezes a gente quer assim. A gente quer o lugar de honra, o lugar de reconhecimento, o lugar onde a gente é mais visto, a gente é mais admirado, mas Deus não reparte a sua glória com ninguém. E a intenção de estar no trabalho do Senhor para trazer luz para si próprio é um erro, é um equívoco, é uma distorção daquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas e o nosso pedaço no corpo de Cristo. Desconhecimento de entender que todos nós somos importantes, que não tem nada que a gente possa falar e fazer que seja destacado mais do que o outro. Em momento nenhum a gente encontra isso, amparo para isso na palavra de Deus. A segunda coisa que é importante é entender que todas as exposições na igreja são dadas pela graça de Deus. Nós não temos mérito nenhum. Mérito nenhum. Muito pelo contrário, a palavra de Deus nos afirma que tudo que nós fizermos, nada disso passa de trapos de imundícia diante de Deus. Porque tudo foi dado. Se a gente faz alguma coisa para o Senhor, a gente faz isso pela graça. A gente não tem mérito nisso. Não tem mérito não estar aqui falando com os irmãos. Não tem mérito naquela pessoa que está na porta da igreja recebendo os irmãos. Não tem mérito nos irmãos do conselho. Não tem mérito no pastor. Porque tudo é feito pela graça de Deus, meus irmãos. Não tem porquê desejarmos essas coisas como se isso pudesse evidenciar uma posição de maior destaque, de maior humildade. Eu lembro sempre aqui, eu falo com os irmãos, que na nossa igreja eu passei por uma experiência que me comunicou isso de maneira muito, muito intensa. Eu lembro que logo eu estava uns 2 anos aqui na igreja e eu tinha que dirigir alguma coisa na parte da manhã, não sei se era uma reunião, sei que era antes da escola dominical. Então eu cheguei domingo de manhã, era inverno, e encontrei um irmão nosso, diácono, lá varrendo as folhas fora lá da igreja, né? Naquela época nós tínhamos ainda 2 árvores grandes ali em frente à igreja, e essas árvores tinha caído muitas folhas e ele estava juntando lá. Numa situação meio ingrata, porque ele colocava para dentro da paia e o vento jogava para fora, né? E ele estava ali, antes de todo mundo chegou lá para fazer isso. E eu vi naquela cena uma cena extremamente espiritual, de alguém que para fazer aquilo, para servir ao Senhor, acordou mais cedo e foi para lá. E esse irmão, na sua vida pessoal, é alguém que dirige as coisas, é o gerente da empresa onde ele está, é o chefe. Mas ali ele estava servindo. E não existe nada mais espiritual, eu não tinha visto nada mais espiritual do que isso. A disposição do coração, entendendo que fazer aquilo era importante dentro do corpo do Senhor. Irmãos, posição, briga por posição no corpo do Senhor, ficar descontente com isso é pecado, é pecado. Por isso, a palavra diz que a gente deve reconhecer que cada parte do corpo é importante. Efésios 4, 15 e 16 diz assim: mas seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas,
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É a ligação de todos nós, daquela pessoa que está lá catando as folhas, até a pessoa que está lá na frente, transmitindo a palavra de Deus. Todos nós somos importantes. E todos nós crescemos em amor quando a gente coloca os nossos dons e talentos a serviço do Senhor. Precisamos entender que é dessa maneira que Deus tem nos chamado e dispensado a sua graça sobre nós. Contentamento de provisão. O segredo de Paulo com o contentamento em relação à provisão do Senhor. O autor da lição vai dizer assim: o cristão pode ganhar as batalhas em vistas às posses, a posição e perder a luta contra a providência de Deus. E isso é uma verdade. Providência de Deus vai falar sobre as nossas expectativas, aquilo que a gente acha que Deus, de como Deus devia agir, a hora que Ele devia agir, a maneira que Ele devia agir. E isso traz para a gente um desapontamento quando não acontece segundo a nossa vontade. Lá no Salmo 33, 10 e 11 diz assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por toda a geração. Na realidade, irmãos, quando a gente se sente frustrado com a providência de Deus, ela normalmente está ligada às nossas expectativas que a gente tem em relação a como Deus deve agir. Na realidade, se nós pudéssemos dar a cartilha para Deus, a gente falaria assim para o Senhor: Senhor, o Senhor tem que agir na minha vida dessa maneira, em tal momento, de tal forma, e não pode falhar nisso. Mas Deus tem pensamentos muito maiores do que os nossos pensamentos. E Deus faz não aquilo que a gente quer, muitas vezes como crianças mimadas. Deus faz aquilo que é o melhor para a gente. E muitas vezes, quando as nossas expectativas não casam com aquilo que Deus, da forma que Deus atua na nossa vida, a gente começa a desconfiar de algumas coisas. Começa a desconfiar de que Deus não ouve as nossas orações, de que Deus, se Ele fosse realmente nosso Pai, se importaria com as nossas dores, com os nossos problemas, de que Deus, Ele se esqueceu de nós. Inclusive tem pessoas que falam assim: eu estou brigada com Deus, e acham que isso é muito espiritual. Mas como Deus nos ama, Ele faz aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente quer. Louvado seja Deus por conta disso. Porque quantas coisas eu imaginava que Deus deveria fazer na minha vida. Se Ele quisesse e permitisse, eu tinha um caderno cheio de coisas que eu imaginaria que pudesse ser melhor para mim. Mas eu não sei nada, eu não tenho controle de nada, eu não conheço nada. E por isso que cada vez mais, quanto mais a gente lê a palavra dele, mais a gente se convence de que esse Deus está no controle das nossas vidas. E aquilo que ele deixou de fazer para a gente, que a gente entendia que fosse uma coisa boa, muitas vezes ele está nos livrando de laço da nossa vida. O quanto eu já orei a Deus pedindo uma coisa e Deus não deu, e depois eu vi que foi muito melhor não ter me dado. Quantas vezes? Incontáveis vezes que isso aconteceu. E aí a gente começa a aprender a confiar em Deus, em saber que, a despeito de todas as circunstâncias daquilo que a gente vê, Deus tem controle das coisas. E que, por mais que eu não consiga entender no primeiro momento,
por mais que as coisas estão acontecendo que parece estar fora do controle do Senhor, porque dos nossos controles nunca esteve, mesmo assim, Deus vai estar sempre trazendo para a gente a melhor solução a coisa que realmente vai atender-nos como um todo. É preciso entender que o grande desafio da nossa vida são as circunstâncias que a gente passa. Não é? Por exemplo, quando ela não favorece a seus filhos, parece lançar dúvidas sobre a sabedoria e o amor de Deus. Quando elas causam perplexidade e frustração, às vezes a gente passa por situações que nos deixam perplexos. Falando, meu Deus, como é que isso pode acontecer comigo? A gente fica frustrado, a gente fica ensimismado, a gente fica para baixo. Por conta das circunstâncias. O nosso emocional fica abalado, né? Ainda mais quando a gente olha para o lado e vê uma pessoa que, ao nosso conceito, vive uma vida totalmente torta e parece que quanto mais fazem errado, melhor se dão na vida. A gente já experimentou esse momento? A gente pautando a ação de Deus na nossa vida pela vida das outras pessoas. Nós somos assim. Somos assim. E a gente precisa reconhecer que Deus tem cumprido as suas promessas nas nossas vidas. Se nós olharmos para trás, a gente vai ver isso de maneira abundante, não na vida do vizinho, não no testemunho da televisão, mas a gente vai ver isso na nossa própria vida. A atuação de Deus, o encaminhamento de Deus para os nossos problemas, levando para a gente para algo muito melhor do que as nossas ideias acerca daquilo de como Deus deveria agir na nossa vida. Eu queria terminar essa lição dizendo de como a gente pode lançar mão daquilo que Deus tem de melhor para a gente, confiar totalmente no Senhor e na providência dele para nossas vidas. E diz assim, quando isso acontecer, quando essa circunstância acontecer, é preciso aprender e aceitar que vivemos diariamente pelo favor imerecido de Deus, concedido mediante a Cristo, e que podemos reagir a toda e qualquer situação pela capacitação divina por intermédio do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a enfrentar as vicissitudes da nossa vida, as intempéries da nossa vida, as pedras no caminho que nos acontece. Irmão, muitas vezes Deus não vai nos livrar de problema por mais que a gente ore, por mais que a gente peça, por mais que a gente clame. Mas Ele vai estar conosco, nos ajudando a passar por aquele problema. E usando a palavra lá do Senhor, que diz assim, no momento a gente não sabe. O que eu faço, você não entende agora. Você vai saber mais tarde. Negócio que a gente é muito imediatista. E a gente acaba, por conta das circunstâncias, ficando chateado com Deus, para dizer o mínimo. Mas, muito mais do que as nossas expectativas acerca daquilo, de como Deus deve agir na nossa vida, a gente deveria viver pela perspectiva daquilo que a palavra de Deus nos tem ofertado, nos tem falado. Porque quando a gente vive na perspectiva da palavra, a gente encontra consolo e a gente encontra abrigo do Senhor em toda e qualquer circunstância que passarmos. Porque em qualquer uma delas, a gente sempre terá a certeza da presença de Deus no nosso lado. Nem todas Deus vai nos livrar. Algumas, pode ser até que ele venha nos livrar. Mas seja em momentos que Ele não nos livre de passar pelos nossos apertos e dificuldades, seja nos momentos que Ele atende
positivamente as nossas orações, porque essas orações, elas encontram eco nos planos do Senhor. Em todos esses momentos, Deus vai estar conosco. Aprendamos a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo aprendeu dessa maneira. E nós queremos aprender com o apóstolo Paulo e com tudo aquilo que ele deixou escrito. Que seja assim na minha vida e na vida dos irmãos também. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esses momentos, Senhor, que passamos aqui, debruçados sobre aquilo que o Senhor tem para nós, principalmente o contentamento. Livra-nos, Senhor, de achar que a posse de bens e de recursos desse mundo pode nos trazer o contentamento. Livra-nos, Senhor, de achar que o contentamento ele passa por uma posição que a gente imagina ser a melhor para a gente na igreja. E ajuda-nos, Senhor, a nos livrar das nossas expectativas que nos leva a duvidar do teu amor e da provisão que o Senhor tem para nós. Faça isso na minha vida, faça isso na vida da tua igreja, faça isso na vida de cada um dos nossos irmãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos dê um restante de domingo na sua presença e logo mais estaremos reunidos, ainda de maneira virtual, aqui pela internet. Que Deus os abençoe muito. Um abraço, fica com Deus.